Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado. E hoje é feriado. Quem está assistindo, bom feriado. Já deixa seu like, se inscreva no canal, fortaleça nosso canal se inscrevendo, certo? Então agora vamos começar a aula da Lei de Abuso de Autoridade. E o tema é como se defender de uma acusação de um crime esculpido dentro da lei de abuso de autoridade, certo? Aqui eu não quero ensinar como inocentar culpados. Se for culpado, tem que responder pelo crime, sim. Aqui vou ensinar a defesa para as pessoas que realmente são inocentes, certo? Joia. Então vamos lá. Vamos indicar aqui algumas ótimas doutrinas. Existem muitos doutrinadores e muitas doutrinas ótimas, mas vou indicar algumas excelentes. Por exemplo, Rogério Sanches. Leiam a doutrina de Rogério Sanches. Leiam a doutrina de Giovanni Moraes. Leiam a doutrina de Kleber Masson. Leiam a doutrina de Fernando Capês, dentre muitos outros. Aí existe Damásio de Jesus, saudoso Damásio de Jesus, Rogério Greco, muitos grandes doutrinadores. Joia? Bom, meu nome é André Eibel Pegorari, eu sou advogado, atuo em várias áreas, pois eu estudo para magistratura e como eu estou atualizado em muitas áreas, então atuo em quase todas. Também sou advogado criminalista e hoje estou falando a vocês como advogado criminalista, certo? Bom, quem é que pode cometer o crime, os crimes que estão previstos na Lei de Abuso de Autoridade? Todos os agentes públicos, mesmo que provisoriamente, mesmo que sem remuneração, podem cometer. Podem sim. Um júri, dentro de um júri, um jurado pode cometer o crime, certo? Aquele jurado que faz parte do conselho de sentença, transitoriamente, sem remuneração. Um mesário da Justiça Eleitoral também é transitoriamente sem remuneração. Então todos os agentes públicos, inclusive particulares, sim, não estou louco não, o professor não está louco não. Os particulares em concurso, desde que estejam em concurso com agentes públicos, e saibam que aquele que está cometendo a infração penal junto com ele é um agente público em razão de suas funções. Sabendo disso, o particular pode cometer o crime de abuso de autoridade, sim. Mas, segundo o Renato Cariani, realmente as explicações são principalmente para as autoridades policiais, para os delegados, para os membros do Ministério Público e para os magistrados. Principalmente são os agentes públicos mais afetados, entre aspas. Bom, então aqui nós vamos a 4 filtros. Precisa passar pelos 4 filtros para ser incriminado, para responder e ser condenado pelo crime de abuso de autoridade. Bom, o ideal é passar pelos 4 filtros, inclusive para responder a investigação preliminar. Até investigação preliminar, o inquérito policial, PIC, o procedimento investigatório feito pelo MP, a CPI. Então, as formas de investigação preliminar, até elas precisam passar por esses 4 filtros, sob pena da autoridade investigante, esta sim autoridade, se responder por abuso de autoridade, e não o investigado, certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro filtro? Adequação. Tem que ter adequação típica. Isso é público notório e todos na área do direito conhecem. Então, precisa estar previsto no tipo penal. Para aqueles que não entendem de área do direito, tipo penal é aquela descrição na lei criminal. E esse tipo penal
deve ser destrinchado em vários elementos. Aqui eu vou dar 4 elementos hoje, que são os principais. E vou lembrar a vocês que hoje a aula é muito rica. Fique até o final porque é muito rica. Hoje, além da defesa das autoridades contra uma incriminação, contra uma imputação num crime de abuso de autoridade, num dos crimes previstos, no total são 23, aqui eu vou falar sobre cláusulas gerais, legalidade penal constitucional, os elementos do tipo penal, tipicidade conglobante de Zaffaroni. Então aqui será uma aula múltipla, mas para focar na defesa daquelas autoridades, daqueles agentes públicos que realmente não fizeram nada e não merecem ser incriminados, certo? Então voltamos ao primeiro filtro, adequação típica. E na adequação típica vamos aos elementos. Primeiro elemento é o elemento objetivo. Então a conduta fática ela tem que se subsumir, se adequar ao elemento objetivo do tipo, a descrição do tipo, a descrição objetiva. Segundo elemento do tipo, elemento subjetivo, é o dolo direto. Quis cometer o crime? Vontade e consciência? Dolo direto. Aí tem que achar no tipo onde está o dolo direto. Normalmente implícito. Quis cometer o crime? Vontade e consciência, dolo direto. Mas tem que estar descrito no tipo o elemento subjetivo do injusto, o elemento subjetivo especial, que é o dolo específico. Então, o dolo específico, o elemento subjetivo específico, tem que estar descrito no tipo. No tipo penal, pode ou não ter esses 4 elementos. Pode ter um só, pode ter 2, pode ter os 3 ou pode ter os 4. O terceiro elemento é o elemento normativo ou axiológico. É aquele elemento que demanda uma interpretação. Este elemento, um exemplo clássico é a expressão sem justa causa, mas também uma expressão que tem na lei de abuso de autoridade, injustificadamente. Outra expressão, manifestamente incabível, manifestamente descabida, certo? Então esse é o elemento axiológico. O quarto elemento é o elemento científico. Por exemplo, na lei de biossegurança, quando fala em feto, em embrião. Então esse é o elemento científico, certo? Então esses são os elementos. Precisa ter uma adequação típica. O fato com a norma, se subsumir, se adequar, se encaixar, se acoplar. Aí sim haverá adequação, certo? Mas este primeiro filtro precisa do segundo filtro para que haja uma boa defesa. Então, primeiro filtro, a adequação típica, leva ao segundo. Qual seja a falta de taxatividade. Sim, a lei de abuso de autoridade, ela está em vários tipos penais. Ela possui a falta de taxatividade, né? Alguns tipos penais estão eivados da falta de taxatividade. O que é a falta de taxatividade? Se a lei não é taxativa, então taxatividade é fácil compreensão. Então, se não há uma fácil compreensão, se demandar uma grande interpretação, ou seja, existem cláusulas gerais, conceitos jurídicos vagos, que demandam interpretações as quais podem ser antagônicas. Falta taxatividade. Se faltar a taxatividade, viola a legalidade penal constitucional, consequentemente, aquela norma é inconstitucional. Então, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal vai declarar alguns crimes da lei de abuso de autoridade como inconstitucionais, ou declarar as constitucionais conforme a Constituição, sem redução de texto, de acordo com a interpretação que o STF der. Das duas, uma. Certo? Então agora vamos entender o princípio da legalidade penal constitucional. Aqui eu vou dar 5 elementos, mas existem mais elementos, certo? Se faltar qualquer um desses elementos,
não há legalidade. Não havendo legalidade, esta prevista no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88, não havendo legalidade, como eu já expliquei, é inconstitucional a norma. Então, para que haja legalidade, tem que existir lei, tem que existir lei anterior, tem que existir lei anterior e escrita. Os costumes não podem criar crimes e nem combinar penas, certo? Lei anterior, lei escrita, lei estrita. Ou seja, além de ser lei anterior, lei escrita, ela tem que ser estrita. A analogia não pode criar crimes e a analogia não pode combinar penas. Agora vamos abrir um parênteses explicando sobre a analogia no direito penal. Se o examinador te pergunta, quando que pode ser aplicada a analogia no direito penal? É o candidato desavisado, um certo estudo, mas não o suficiente, responde. Pode, analogia em bonam partem. E o examinador, se for bonzinho, ele dá nota 5 de 0 a 10. Normalmente o examinador vai dar 0 e vai reprovar. Por quê? No direito penal, precisa da analogia em bonam partem, mas, entendeu? Precisa de mais uma omissão legislativa involuntária, certo? Então, a contrário senso, se houver analogia em malam partem ou analogia em bonam partem, mas houver uma omissão voluntária, proposital do legislador, esta não poderá ser aplicada no direito penal. Mas agora voltemos ao princípio da legalidade. Então, lei anterior, lei escrita, lei estrita. Então, neste caso da analogia, a analogia na legalidade ela não pode criar crimes nem combinar penas, certo? E o quinto elemento mais importante da explicação atual é a taxatividade. Para haver adequação típica, tem que ter o segundo filtro, que é a taxatividade. Taxatividade, um dos elementos da legalidade penal constitucional, ou seja, a descrição no tipo penal tem que ser clara, e muitos tipos penais, nesta lei de abuso de autoridade, não estão claros. Existem cláusulas gerais, certo? Aqui eu vou explicar, fazer um outro parênteses sobre o que são cláusulas gerais. Segundo o professor Fernando Gajardoni, Carnacchione, muitos grandes professores. Cláusulas gerais, cláusula geral é o gênero. E tem duas espécies. Uma espécie é a cláusula geral propriamente dita, onde devemos construir a hipótese e construir o consequente. Agora, o conceito jurídico aberto, uma das espécies de cláusula geral, você tem que construir a hipótese. Por exemplo, sem justa causa. O que é sem justa causa? Isso já está muito bem construído pela doutrina, que é um conjunto probatório mínimo. Agora, injustificadamente tem que ser construído. Manifestamente descabida tem que ser construído. Quando você tem que construir a hipótese, mas o consequente já está claro, aí é um conceito jurídico aberto e não uma cláusula geral propriamente dita. Mas o gênero é cláusula geral, certo? E qual que é o consequente? Aqui está claro, em todas, sem justa causa, injustificadamente, manifestamente descabida. Quais são os consequentes? Aí, pena de detenção de X a Y anos, reclusão de X a Y anos, então tem o consequente. Então, conceitos jurídicos abertos, certo? Agora, o terceiro filtro. Ele com certeza será a mais reiterada tese de defesa no caso de imputação dos crimes de abuso de autoridade. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, a qual entrou em vigor em janeiro de 2020, fala sobre o dolo específico, o clássico dolo específico. Atualmente, doutrina moderna, como elemento subjetivo especial. Se não houver este elemento, não há crime. E repito, se não houver elemento subjetivo especial, nem o procedimento investigatório preliminar, inquérito policial, o PIC, procedimento investigatório pelo MP,
nem as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, não podem. Senão a autoridade que investigar, esta sim também poderá incorrer no crime de abuso de autoridade, certo? E quais são esses elementos? Primeiro, não pode prejudicar. Desculpa. O primeiro elemento. Quando o agente comete um dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, visando com a intenção de prejudicar outrem, prejudicar terceiros. Então, se ele estiver com a intenção de prejudicar terceiros, aí sim. Então, qualquer um dos 5 elementos do dolo específico, elemento subjetivo especial, qualquer um dos 5 configura o crime. Mas isso é muito difícil de ser comprovado. Muito difícil. Por isso que o crime de prevaricação, no caso do crime de prevaricação, raríssimas foram as pessoas que responderam por ele, as autoridades. Então, primeiro, se a intenção for para prejudicar terceiros. Segundo, se for para obter benefício para si mesmo. Então, se o agente quiser obter um benefício para si mesmo. Se ela quiser se beneficiar. Se o agente quiser beneficiar a terceiro. Então, se o agente quiser beneficiar a terceiro. Quarto, se o agente praticar o crime por mero capricho. E quinto, se o agente cometer o crime para satisfação pessoal, certo? Então tem que ter um dos 5 elementos comprovados. Aí vai a primeira pergunta para o agente. Você quis cometer o crime? Quis. Então o dolo direto está comprovado. Por que você cometeu o crime? Eu cometi o crime, dando exemplo aqui de um policial. Eu cometi aquela conduta porque eu queria proteger a sociedade daquele elemento. Acabou. Não tem crime. É um indiferente penal. É uma conduta penalmente irrelevante, que não tem o dolo específico. Se não tem o dolo específico, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem o fato típico, não tem o primeiro substrato da teoria analítica dos crimes, lecionada por Giuseppe Bettiol. E aí, expliquei direitinho, professor Rogério Sanches? Aprendi com o senhor, hein? Então, é assim que funciona. Não tendo o elemento subjetivo, é um indiferente penal. Vamos dar um exemplo. Se um policial algemou uma pessoa e com os elementos exatamente como está previsto no crime de abuso de autoridade, mas algemou porque ele acreditava, a intenção dele era, ele sabia no íntimo dele que aquela pessoa, se não fosse algemada, ia fugir, ou poderia cometer um outro crime. Ele acredita que a pessoa é muito perigosa. É para realmente uma proteção, não há crime. Mesmo que houve adequação, mesmo que houve taxatividade, não há crime porque não há elemento subjetivo. Não passou pelo terceiro filtro. Certo? Um segundo exemplo, um juiz. Então está manifesto, está nítido de que em determinado caso concreto, aquela prisão preventiva, ela pode ser substituída por uma outra cautelar diversa da prisão, como uma prisão domiciliar, por exemplo. E o juiz não substitui. Tem adequação típica, ele quis, tem dolo direto, tem taxatividade. Mas e o elemento subjetivo? Pergunta, excelência, por que o senhor não fez essa substituição? Eu estou acostumado a julgar os crimes dessa pessoa e essa pessoa já cometeu vários crimes, uma pessoa muito perigosa. Pronto, já não existe mais o crime de abuso de autoridade, certo? Agora vamos para o quarto filtro e vai ser a segunda tese de defesa mais utilizada para proteger aquelas autoridades que realmente não cometeram o crime de abuso de autoridade. Então a primeira tese de defesa é o artigo 1º, parágrafo 1º. O dolo específico, elemento subjetivo especial. Segunda tese de defesa e o quarto filtro. Qual que é? O artigo 1º, parágrafo 2º.
ou seja, quando houver divergência na interpretação. Então, quando houver divergência na interpretação, também não há o crime, não pode o agente incorrer em nenhum dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade. E por que isso? Bom, nós temos que entender que a interpretação é o exercício regular do direito. E o exercício regular do direito, para todos os agentes públicos, inclusive os particulares em concurso. Mas vamos falar aqui, principalmente, maiormente, um juiz. A atividade de juiz demanda muita interpretação. Ele, estando acobertado pelo manto do exercício regular do direito, há excludente da ilicitude. Então, por excludente da ilicitude. Mas também, por exercício regular do direito, também pode ocorrer uma atipicidade. Por que atipicidade? Vamos à doutrina de Zaffaroni. Então, a tipicidade conglobante de Zaffaroni nos ensina que, se o ordenamento jurídico permite, o ordenamento jurídico não pode proibir. Se ele permite no exercício regular do direito, ele não pode proibir aqui na lei de abuso de autoridade o exercício regular do direito, a interpretação. Então, o artigo 1º, parágrafo 2º é totalmente constitucional, segundo a tipicidade conglobante de Zaffaroni. Aí, fazendo um adendo, um parênteses, tipicidade formal é a subsunção do fato com a norma. Tipicidade material é uma relevante lesão a um relevante bem jurídico. E a tipicidade conglobante de Zaffaroni, numa apertada síntese, é a tipicidade material mais uma conduta contrária ao ordenamento jurídico. Então, se a conduta aqui é favorável ao ordenamento jurídico, exercício regular do direito, pode ter excludente de ilicitude, discriminante ou justificante, tanto faz o nome, como pode haver uma atipicidade. Não existe a tipicidade conglobante, então não existe fato típico. Importante aqui é dizer que não há crime. Se há um erro na interpretação, não há crime. Então, ocorre aqui um fato onde venceu o prazo de encarceramento de determinado agente. Mas o juiz, numa interpretação diversa, ele não libera aquele agente, não determina a sua soltura, porque ele entende que é o conselho, a administração penitenciária que deve fazê-lo. Então houve aqui um erro na interpretação, não há crime, com base no artigo 1º, parágrafo 2º. Então, e agora um cuidado, mais um cuidado. Além dos 4 filtros, para que um agente perca o seu cargo, segundo o crime de abuso de autoridade, precisa ter a reincidência específica. Precisa ser cometido 2 vezes em determinado período um crime do mesmo tipo previsto na lei de abuso de autoridade. Então, um exemplo, cometeu o crime por não substituir uma prisão preventiva por uma prisão domiciliar. 2 vezes dentro do prazo determinado para a reincidência. E aqui vamos relembrar as explicações do grande professor Giovanni Moraes, professor do Ceará, nota 1000, igual Rogério Sanches, Fernando Capês, Kleber Masson e outros. Excelente professor. Então, aqui, segundo suas explicações, quando que ocorre a reincidência? Vamos falar da reincidência. Quando ocorre a reincidência? O prazo da reincidência começa do trânsito em julgado, depois tem um primeiro período que é até o cumprimento da pena, ou extinção da punibilidade, ou livramento condicional, ou sursi, o sistema franco-belga, europeu continental, né? Para a gente não confundir com o erroneamente chamado sursi processual. Então tem esse primeiro período, do trânsito em julgado até o cumprimento da pena. E do cumprimento da pena, mais 5 anos de depuração. Então, somando-se esses 2 períodos, dentro desses 2 períodos, se ocorrer um novo crime específico, só então
que a autoridade perderá o seu cargo. Então é muito difícil mesmo ocorrer, muito difícil perder. Mas se ocorrer, ele merece perder o cargo e pronto. Aqui nós temos que ser justos. E vamos relembrar de um erro muito recorrente em muitas aulas. Ou seja, qual é o dias a qual o termo inicial do prazo de depuração de 5 anos? Não é o termo inicial para a reincidência, mas é o termo inicial para o prazo de 5 anos, o prazo de depuração, onde ocorre a reincidência também, que é a reincidência do trânsito em julgado até o início do prazo de depuração, que ocorre com a extinção da punibilidade, ou do cumprimento da pena, ou do livramento condicional, ou do sursi. Qual que é? É esse que eu acabei de avisar. Então, o início do período de 5 anos começa com a extinção da punibilidade, ou com o cumprimento da pena, ou com o livramento condicional, ou com o sursi. Então, daí mais 5 anos, depura-se, e após esses 5 anos, não há mais a reincidência. E não havendo a reincidência, todos os casos que são diferentes, nem todos, mas na maioria dos casos que são diferentes do período de reincidência, ocorrem os maus antecedentes. Então, ou se encaixa do trânsito em julgado até o final do período de depuração, juntando os dois períodos, trânsito em julgado, início de depuração, final de depuração de 5 anos, ou ocorre a reincidência, ou ocorre o caso dos maus antecedentes. Certo? E aqui, qual é a conclusão? A conclusão é que vai ser muito difícil na prática, alguém ser punido por um dos crimes esculpidos na lei de abuso de autoridade. Muito difícil. Raríssimos serão os casos em que haverá uma punição. Um abraço, até a próxima aula e lembre de fortalecer o canal.